vamos comentar sobre isso, Rocha. Será que é o ideal? Será que o Adilson Batista vai cobrir aí essa sombra do Paulo Baier? Vamos comentar já já aqui no programa. Muito bem, Sassá. E a gente está recebendo um convidado para lá especial. Dizem que Ribeirão Preto é quente, é porque não conhece o Piauí, é porque nunca foi para o Piauí. Que o dia que você for ao Piauí, você vai entender que Ribeirão Preto, que é uma cidade conhecidíssima no interior de São Paulo pelo forte calor, você vai entender que Ribeirão Preto é ameno. Piauí é uma terra lindíssima, já estive por 2 vezes transmitindo futebol e o Paulo César está aí. Ainda bem que existem árvores e lá no Piauí para a gente poder ir em Teresina, para a gente poder se encaixar, porque o calor é muito forte. Paulo, eu quero te agradecer o carinho de estar conosco aqui ao vivo em Ribeirão, pela W Sports, que é hoje o segundo canal de maior audiência no interior de São Paulo. Muito obrigado por estar conosco. Bom dia, tudo bem, Paulo? Bom dia, grande Wilson. Bom dia, Wilson Rocha, Morales, toda a equipe aí da W Sport News, aí de São Paulo e Ribeirão Preto. Na realidade, eu queria só corrigir, eu sou privilegiado, porque quente mesmo é a nossa capital e parte do interior do Piauí. Eu estou aqui no litoral, que pelo menos aqui nós temos aquela brisa que vem da praia, que ameniza um pouco o calor. Claro que nesse período agora aqui é quente, na região de Parnaíba, mas aqui nosso litoral do Piauí, ele não é tão quente assim quanto ao interior e a nossa capital, que fica no interior do estado. Mas aqui somos privilegiados pelas praias, pelo delta do Parnaíba, que é o único delta de mar aberto das Américas, então a gente tem toda essa contemplação que ameniza o calor para a gente aqui no litoral do Piauí. E o nosso abraço também ao povo de São Paulo, aos nordestinos piauienses, que tem muitos que moram aí também nessa região. Nós estamos aqui com grande satisfação, bater essa bola com vocês e participar do programa. Nós que somos do rádio, e o rádio também inova, hoje está na internet, e nós temos hoje essa capacidade de bater este papo, de aparecer em imagem para o torcedor, para os ouvintes acompanhar a programação esportiva. Grande abraço a todos, estamos aqui à disposição. Da Paulo César, Rádio Cidade FM de Parnaíba. O time é Parnaíba com Y, não é? Mas a cidade é Parnaíba com I. É algo como o time, né? O time chama-se Coritiba e a capital do Paraná é Curitiba. Então tem essa mudançazinha aí. O time é com Y, mas a cidade é com I. Morales, abrace nosso Paulo César da Rádio Cidade FM de Parnaíba. Já que o Botafogo tem treinador novo, bora lá falar, porque a Copa do Brasil está batendo as portas. Luiz César Morales. É verdade, um abraço para o Paulo, a gente fez essa amizade com o Renato, com o Paulo aí, que cobre o Parnaíba, um abraço para todos vocês aí. Eu já vou perguntando para o Paulo, quando saiu o sorteio, Botafogo de Ribeirão Preto, o que vocês falaram, o que vocês comentaram? Ixi, o bicho vai pegar, ou é mais tranquilo, o que vocês pensaram na hora? Mais ou menos por aí, esperávamos um adversário mais aqui regionalizado. Não podemos dizer, porque afinal de contas o Parnaíba é um time de Série B, o Botafogo é um time de Série B, e com certeza existe um desnível nessa questão de qualidade. Mas só aqui para a curiosidade aí do Wilson Rocha com relação ao nome do Parnaíba com HY, porque Parnaíba no passado também se escrevia assim. O time, ele homenageia a cidade realmente, é um time que vai completar esse ano, agora no mês de maio, 110 anos, é o time profissional mais antigo do futebol piauiense, tem em torno de 13 títulos, e por conta disso, quando o Parnaíba mudou, tirou o HY, o time continuou, manteve o nome, e por isso tem essa diferença. Mas então é isso. E o que é que nós queremos dizer com relação ao Parnaíba? O Parnaíba está hoje no Campeonato Piauiense, tendo o treinador Pedro Manta, que ele foi mantido desde o ano passado. O Parnaíba entrou no Campeonato Piauiense no ano passado, numa situação muito difícil, inclusive com risco de ir ao rebaixamento, quando veio Pedro Manta e deu assim uma tonalidade diferente. O Parnaíba chegou, jogou a final, é o atual vice-campeão, só não é campeão atual, porque mesmo tendo vencido, mas por conta da campanha do Fluminense, o Parnaíba ficou em segundo lugar.
Mas assim, o Pedro Manta foi mantido, manteve também parte do elenco, só que nesse campeonato atual, o Parnaíba tem cometido alguns deslizes e o Pedro Manta não está em paz com a torcida do time do Parnaíba, não. Vamos falar um pouquinho desse time do Parnaíba, né, Paulo? Quem é o treinador? Como é que está a campanha do time no Piauiense, né? Qual é o jogador mais importante do time? Nós estamos ao vivo falando com o torcedor do Botafogo, né, que vai enfrentar o Parnaíba pela Copa do Brasil. Botafogo que nunca passou para a segunda fase da Copa do Brasil, né? A gente está mostrando aí algumas imagens da equipe, né? O jogo já tem local para acontecer. E eu queria saber qual é a expectativa do torcedor do Parnaíba na Copa do Brasil para enfrentar o Botafogo. Como é que está a cidade? Qual é a expectativa? Conta para mim, Paulo. Olha, com relação ao torcedor, tudo é possível. A campanha do Parnaíba no Campeonato Piauiense esse ano não é das melhores. Eu acredito até que o Parnaíba tem contado com o fator sorte. Está no G4, mas veja só, o Parnaíba, durante este campeonato piauiense, só tem uma vitória. No primeiro jogo, na partida de abertura, venceu o único jogo, depois veio numa sequência de empates, 5 empates consecutivos, numa sexta partida perdeu por 1-0 para o Lanterna, foi aí que aconteceram algumas mudanças, e agora o Parnaíba tem uma sequência aí de vários empates. Não está fora do G4 por conta dos adversários também que não estão tão bem assim. O que é que acontece? Quando como foi mantido aí o Pedro Manta e também mantido parte do elenco do Parnaíba, a diretoria do Parnaíba trouxe aqui o jogador Nixon, que vocês conhecem, ex-Flamengo e tudo, jogou inclusive em futebol internacional, veio como uma grande aposta, como grande destaque para a equipe do Parnaíba. No entanto, não jogou nada, jogou em torno de 3, 4 partidas, não foi bem. O Parnaíba tinha até então o seu destaque, o jogador Isaac, que foi o artilheiro do clube no ano passado, esse ano também não esteve bem. Então, diante da derrota para o Comercial, que é o Lanterna, foi então que houve uma tomada de decisão por parte da diretoria e dispensou o Nixon, dispensou o Isaac e contratou novos jogadores. Hoje eu poderia dizer para você que o destaque do Parnaíba é o jogador que veste a camisa número 11 e é prata da casa. Jogador que tem o apelido de Caquim, Caquim com K. E ele é que tem sido o jogador que tem salvado o Parnaíba de vexames diversas vezes. Então, hoje, o Parnaíba ainda dispensou em torno de 3 jogadores, incluindo Isaac e Nixon, e contratou novos jogadores que estão ainda se adequando ao clube. Eu acredito que terá ainda estreia, até mesmo nesse jogo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, é uma situação complicada, tudo pode acontecer. A gente sabe que a vantagem é do Botafogo, porque o empate favorece ao Botafogo. O Parnaíba tem que ir em busca de uma vitória. Não adianta se satisfazer com um empate ou com derrota, porque fica fora de seguir para a segunda fase. Mas, assim, fica uma situação para o Parnaíba, como ele não vem bem no Campeonato Piauiense, a torcida não está satisfeita com o treinador Pedro Manta, fica difícil da gente dizer. Posso dizer o seguinte, que se acontecer aqui uma zebra, o Parnaíba pode vencer pelo marcador mínimo e tal, mas assim, o Parnaíba vai ter que partir para o ataque, e não tem uma boa zaga no momento contra a equipe do Botafogo. Então a gente tem que aguardar e ver aí. Mas com certeza o Parnaíba vai contar com o apoio da sua torcida nesse jogo da próxima quarta-feira, dia 1º de março, aqui no Estádio Municipal Pedro Alelaf, aqui da cidade de Parnaíba. Paulo, Rádio Cidade, FM de Parnaíba, há pouco menos de uma semana da volta do Botafogo à Copa do Brasil. No ano passado já esteve na Copa do Brasil, perdeu para Azures, e hoje a gente está conhecendo tudo sobre o time do Parnaíba, adversário do Botafogo, nesse trabalho que a W Sport sempre faz. Aliás, muito obrigado, a audiência ontem no YouTube, 1.000, mais de 500 no Facebook. Muito obrigado pela sua confiança. A W Sports que preza, não chuta notícias, não inventa notícias. A W Sports que preza pela notícia correta,
pela notícia verdadeira. Tá aí o Paulinho lá do Piauí falando sobre o Parnaíba, a gente tendo informações. Atenção, isso que é bacana na W Sports, notícia em primeira mão, você está sabendo quem é o Parnaíba, quem que o Botafogo vai enfrentar. Deixa o seu like aí pra gente, deixa o seu joinha, inscreva-se no nosso canal do YouTube, você está vendo um jogo aí do Parnaíba. Parnaíba é o time de azul, são as cores tradicionais do time do Parnaíba. Então deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque esse programa, quando você deixa um like, deixa o seu joinha, esse programa chega a mais botafoguenses, as torcidas do Botafogo em todo o interior, em todo o Brasil, podem receber essas informações, assim bem como a torcida do Comercial também, informações de primeira mão e exclusivas do time do Parnaíba. Luiz César Morales, falta pouquinho para a Copa do Brasil, para o Pantera, a sua pergunta. É verdade. Ô Paulo, informa pra gente, você chegou a falar também, a reforma no estádio, esse é o estádio, esses jogos são os jogos que o Parnaíba está jogando agora, o estadual, né, do Piauí. Esse jogo aí empatou 1-1 contra o Altos, depois o outro jogo também teve os gols aí. Como chama o menino mesmo, o artilheiro? É o Caqui. Caqui, o narrador Caqui. Caqui com K. Caqui com K. Eu até falei, olha, toma cuidado com o Caqui. Mas reformou as cabines de rádio. Caquim, com N no final, Quim, Caquim. Caquim. Não é a fruta caqui, não. Tomar cuidado com o Caquim. Pode falar, PC. Esse estádio aí é o estádio municipal Pedro Alelato. Na realidade, ele é conhecido como Estádio Municipal Mão Santa, que foi construído, então, quando o Mão Santa era prefeito, que hoje é o atual prefeito de Parnaíba, foi governador, senador, e teve uma reforma realmente. Então, esse estádio foi apelidado de Mão Santa e é conhecido também como Piscinão do Tubarão. O mascote do Parnaíba é o Tubarão. Então, vai ser um tubarão contra uma pantera nesse jogo da próxima quarta-feira. Foi feito algumas reformas, algumas adequações no estádio. Esse jogo aí é o jogo do Parnaíba contra o Altos, realmente, onde o Parnaíba empatou em 1-1 e mais um dos empates. O Altos, que é um time de Série C do Campeonato Piauiense, ele é um time de Série C. Então tá aí essa expectativa para esse jogo. Eu estou vendo atrás, assim, a torcida, que é o Lambrado, você me disse que a capacidade é para 5 mil pessoas. Qual que é a expectativa do público para quarta-feira? Você acha que lota o estádio ou chega perto? Eu acredito que chega perto, ou lota ou chega perto, porque, assim, a gente tem essa expectativa de ter um bom público aqui. Eu não sei, assim, se foi liberada a capacidade máxima do estádio para esse jogo, mas eu acredito que teremos um bom público capaz de notar realmente como se tivesse a praça esportiva lotada nesse jogo. Só lembrar os senhores também que o Parnaíba já é a 7ª vez que participa da Copa do Brasil, a última vez foi em 2018, quando foi eliminado pelo Coritiba ainda da primeira fase. Aqui nós já tivemos clubes do Piauí que fizeram realmente, tiveram algumas participações que já eliminaram outros clubes, já avançaram para a segunda até a terceira fase. O treinador do Parnaíba, ele é um treinador conhecido como o rei do acesso, que é o Pedro Manta, apesar de não estar em paz com a torcida do Parnaíba, porque assim, quando o Parnaíba estava numa situação difícil, quando contratou o Nixon, e a imprensa começou a falar que não estava bem, não tinha sido uma boa contratação, o Nixon, a torcida também não estava satisfeita, o Pedro Manta dizia que era questão de adaptação, e não chegou essa adaptação, quer dizer, causando prejuízo ao clube. Foi diante dessa derrota que até, inclusive, achava-se que o Pedro Manta estava balançando e seria também demitido. Então, ele precisa estar em paz com a torcida. Vamos aguardar para ver como é que vai ser a reação do Parnaíba diante do Botafogo. Mas o Parnaíba vai estar contando com a sua torcida. O Botafogo vem para um estádio, um local que é desconhecido para ele. Uma outra coisa interessante é que a gente ficou sabendo aqui que o Botafogo vai descer em Teresina e vai ter que viajar em torno de 330 quilômetros aqui para Parnaíba. Assim, Parnaíba tem um bom aeroporto, com voos regulares em dias alternados, aí de Campinas. Eu não sei o que aconteceu, que poderia ter, de repente, esse entendimento do time vir direto aqui para Parnaíba e evitar ter que pousar em Teresina e vir aqui pela BR para Parnaíba. Informação importante, né, Rocha? Não tenha dúvida.
Não tenha dúvida, né? Porque eu não sei quando é que o Botafogo viaja, mas Segunda-feira, Rocha. Viagem é, segunda-feira. mas é importante. Vai ter tempo, portanto, viaja na segunda-feira, vai fazer reconhecimento do gramado. Queria saber do Paulo, da Rádio Cidade FM de Parnaíba, como é que vocês viram aí a demissão repentina do Paulo Baier e a contratação do Adilson Batista, que foi um jogador de uma história bastante interessante. E o que vocês conhecem do Botafogo, né? Da mesma maneira que você nos passa a informação do Parnaíba, quais são as informações que vocês têm do Botafogo para esse enfrentamento da próxima quarta-feira, Paulo? A gente tem o Botafogo aqui como uma equipe forte, não é uma coisa que você subestimar o adversário, é considerado uma equipe forte. Essa demissão do Paulo Baia, e se o Botafogo não tivesse contratado um novo treinador, com certeza iria favorecer o Parnaíba. Porque se uma partida começa, cada treinador, ele monta seu esquema tático. E o treinador adversário, ele vai conhecendo o jogo com o andamento da partida e ele vai mexendo onde tem que mexer. Então, seria uma vantagem para o Parnaíba. Eu não sei como é que o novo treinador, também, chegando a pouco, qual é o conhecimento que ele tem com os jogadores. Muitas vezes, um clube de futebol, ele demite um treinador e surpreende. Pode surpreender negativamente, mas também pode surpreender positivamente. De repente, pode ser, essa partida pode fazer bem para o novo treinador da equipe do Botafogo. Então, o Botafogo não é um time desconhecido aqui para o povo aqui da região de Parnaíba. Tem, inclusive, muitas pessoas que têm conhecimento como uma grande equipe. Um time aguerrido, um time forte, um time que realmente a gente não pode dizer assim que possa ser desprezado. É um time que tem qualidade. Thales. E ele falou aí uma coisa que nós estávamos falando, né? O Adilson, até ontem não tinha o Adilson, né? O Botafogo ia jogar os 3 jogos sem treinador. A informação que a gente tem, Rocha, é que o Adilson não vai ficar no banco, não vai dar tempo de falar com os jogadores antes desse jogo contra a Água Santa, mas vai dar um treino no domingo e na segunda ali, e vai viajar já para Teresina. Ô Paulo, você acha que sim? Porcentagem, vai, pelo seu feeling do futebol do Parnaíba, você acha que está o quê? 30%, 70% dessa chance do Parnaíba passar do Botafogo? Ou é menos ou é mais? Eu acredito que em torno de 30%, 20%. Não vou além disso, não. Por conta do atual histórico do Parnaíba. Porque tem jogadores que ainda estão se adaptando, tem jogadores aí que foram contratados para substituir os que foram demitidos, que vão jogar a sua segunda partida. Tem jogador que ainda vai estrear. Então, tudo pode acontecer. A gente não pode, assim, dizer que será um time que vai ser realmente valente. Porque, assim, o Parnaíba, ele, embora tenha contratado atacantes, mas a gente sabe que tem algumas deficiências na zaga também. Se o Parnaíba tem uma facilidade de subir para o ataque, ao mesmo tempo, se o time vem de contra-ataque, muitas vezes há a necessidade de sacrificar alguns jogadores e voltar para a defesa, e isso sacrifica bastante o jogador. Então, pelo histórico atual que o Parnaíba vem, nós não podemos dizer que passa dessa margem de 30% do Parnaíba vencer o jogo aqui contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Parnaíba vai ter um bicho especial para esse jogo, o Parnaíba, você acha? Eu acredito que sim, eu acredito que deverá ter. Até porque quando esses clubes participam, esses clubes que são de níveis de Série D, Série C, que eles participam da Copa do Brasil, uma coisa muito interessante, um fator muito importante é essa cota. O Parnaíba é um time de Série D, vai receber uma cota, já recebeu uma cota de R$750 mil. Se classificar para a segunda fase, terá mais R$900 mil. Quer dizer, isso dá um fôlego para o clube e com certeza deve existir. A diretoria não passou para a imprensa nenhuma informação com relação a isso, mas nós acreditamos. Ah, bom, Paulo, eu quero te agradecer e dizer, se você escalasse o time do Parnaíba hoje, como é que você escalaria o time do Parnaíba hoje, né? Claro, quanto o jogo do Botafogo, pode ser que haja algum tipo de mudança, mas como é que você escalaria o Parnaíba hoje, se o jogo fosse amanhã com o Botafogo? Olha, na realidade, assim, eu fosse escalar o Parnaíba hoje, o Parnaíba tem um bom goleiro,
O goleiro Cris, por exemplo, é um bom goleiro que, muitas das vezes, ele consegue salvar o Parnaíba do sufoco, então escalaria hoje o goleiro Cris, escalaria como lateral direito o Felipe Pacajus, que é um ótimo jogador também, escalaria como lateral esquerdo o jogador Elvis. Nós temos hoje o Gilmar Bahia, que é um jogador experiente, tudo, como quarto zagueiro. Colocaria, vamos dizer aqui, como volante, o atual volante que o Parnaíba tem escalado, Dedê. Eu jogaria na meia esquerda Jeff Silva, que é um jogador veloz. Na meia direita colocaria Paulinho. E não iria faltar o Caquinho, com a camisa 11. E colocaria o jogador Rodrigo com a camisa 9, substituindo aí então o Isaac. Era mais ou menos assim. Não sei quanto eu consegui escalar aí, se já deu a 11. Deu 9. Faltou alguém? Deu 9. Deu 9? Deu 9. Deu 9? Deixa eu ver aqui quem mais eu escalaria aqui. Nós temos... Deixa eu ver aqui quem mais... Renan. Eu colocaria Renan jogando fazendo ali um segundo cabeça de área, e já vai dar 10. E colocaria o Paulinho também no ataque. Então, esse seria o time do atual que eu colocaria. Esses jogadores que você falou já estão jogando ou ainda vai estrear? Tem algum que vai estrear? Todos esses que eu estou falando, eles já estão jogando. Entendi. Agora ainda tem um jogador que poderá estrear. Eu não conheço esse jogador. Ele é atacante, conhecido Café. Eu não conheço o jogo dele. Mas já estreou um outro jogador, como esse que eu falei aqui, o Rodrigo, estreou o jogador George, todos jogadores de ataque. Esses aí também o treinador, de repente, poderá sair jogando com eles. E não fazer justamente... Mas mais ou menos a base do time é essa aí que eu estou falando para vocês. Muito bom. Olha, dê like aí, ajude, se você está assistindo, estamos muito bem na audiência. Já tudo sobre Adilson Batista, o histórico do Adilson Batista como treinador. Pelaipe agora traz um treinador do tamanho dele, hein? O buraco é mais embaixo, hein, Pelaipe? Vamos falar tudo. Nós vamos botar na tela aí em alguns segundos. Você está vendo aí imagens do campeonato piauiense. E é o Parnaíba enfrentando o Fluminense, não é? E é um campeonato piauiense de 2022. A gente está vendo aí o Fluminense enfrentando o Parnaíba. Claro, você está acompanhando aí. Já informações sobre a Adilson. Eu só estou aqui, já nós vamos ter a imagem dessa base, desse time de 7 dias atrás. E todo mundo, vamos botar na tela já para o nosso PC, já desde já agradecendo. Olha a escalação do Tubarão do Litoral, olha aí, ó. Cris, Felipe, Alisson, Renan, Gilmar Bahia, Ivon Pato, Dedê, Rafael Tchuca, o Jeff Silva e o Rodrigo. O ataque tem o Caquim, que a gente falou agora, jovem talento, e o Jorge. Esse é o time do Tubarão do Litoral. É mais ou menos isso, então, que enfrenta o Botafogo, né, PC? Isso. O Jorge vai fazer, acho que, o seu segundo jogo, o Jorge. Poderá ter a estreia, como eu falei aqui, do jogador Café. Também não sei em qual posição que ele poderá se encaixar aí. Mas é mais ou menos isso aí. A base do Parnaíba para sair jogando contra o Botafogo. Meu irmão, eu quero muito te agradecer, Paulo César. A gentileza do povo nordestino é um negócio maravilhoso. É uma coisa que é tão bonito, né? Quando você vai lá, a maneira carinhosa com que você é recebido em todo o Nordeste. Eu sempre fui, não só no Nordeste, mas no Norte. Muito obrigado pela sua atenção, parabéns pelo trabalho aí na Cidade FM de Parnaíba, que maravilha, né, o futebol no FM. Então, assim, muito obrigado mesmo por todas as informações exclusivas e de primeiríssima mão, a menos de uma semana da volta do Botafogo à Copa do Brasil. 7 anos depois, volta o time do Parnaíba, informações ricas e preciosas sobre o adversário do Fogão para a próxima quarta-feira. Um dia abençoado para você aí e um final de semana que se aproxima de muita paz e de muita alegria. Muito obrigado, viu, Paulo César?
Valeu. Eu quero aqui mandar um abraço aos meus colegas, o meu narrador Paulo Ferreira, o repórter Renato Pereira, Zé Mário e toda a nossa equipe. E convidar vocês, se não conhecem aqui o litoral do Piauí, a cidade de Parnaíba, estão convidados para vir aqui tomar um banho de praia, conhecer o delta do Parnaíba, o nosso único de mar aberto das Américas, tá certo? Todos convidados. E sintam-se, então, em casa com a gente aqui. Um grande abraço e, numa próxima oportunidade, precisar, estamos aqui. Ah, não é só aí, não. Se tiver vaga de narrador e comentarista, eu vou com o Morales, porque trabalhar na praia é tudo de bom. Coisa né, linda, né? Pô, você tá louco, termina o programa, vai correr na praia, meu irmão, comer um camarãozinho. Então, se tiver vaga de narrador, a gente manda o currículo aí, né, ô Sassá? Daqui eu vou para a rádio, que eu tenho um programa na rádio daqui a pouco, eu vou para a rádio aí, que eu volto já mais tarde. Não dá tempo de ir para a praia, não. Tem outras coisas para fazer também. E além de radialista, eu desempenho o trabalho de advogado também no dia a dia. Então, a gente tem que correr atrás. Um abraço a todos. Obrigado, Paulo César. Um abraço. Um grande abraço. Valeu, Obrigado. valeu.